Bom, então a gente vai dar sequência aqui ao tópico que a gente está vendo, que é de codificação. O que nós vimos até agora foi codificação de quantidade. Falamos de sistemas numéricos, que é, vamos dizer assim, a sistematização dessa ideia de quantidade que a gente utiliza no dia a dia. Então, existe todo um conjunto de regras para a gente descrever uma quantidade, uma ideia, né? Dado que eu tenho algo que eu queira quantificar, eu tenho associado a essa coisa que a gente chamou de grandeza, a gente tem associado a ela uma magnitude, que a gente chama. É o que a gente chama de quantidade, né? Vamos dizer assim, no jargão coloquial. E aí, essa quantidade é representada através de uma simbologia. Dependendo do sistema numérico que eu utilizo, eu vou utilizar símbolos diferentes, regras diferentes para juntar os símbolos. E aí nós vimos, depois disso, como é que a gente passa a trabalhar com outros sistemas numéricos que não são naturais para a gente, são sistemas associados às máquinas, mais especificamente computador, qualquer coisa que seja similar a um computador, que são os outros sistemas de binário, octal, hexadecimal. Vimos como é que eles, quais são as especificações deles, vimos as relações que eles têm com o sistema que é natural para a gente, que é o decimal. Todos eles são posicionais. Se eles são posicionais, eles têm um fundamento básico que é comum a todos, que é a ideia da formação do número, onde o símbolo sozinho não quer dizer nada, mas o símbolo, junto com a posição em que ele está dentro da representação, vai indicar a quantidade que ele quer representar. Vimos conversões entre esses sistemas e vimos também outros tipos de código na qual você utiliza o sistema binário, só que com regras diferentes. Ou seja, os símbolos são os mesmos, uns e zeros, só que como eu arranjo eles, as regras são diferentes, consequentemente me gera um novo código. E aí, em termos de digital, o que nós vimos até agora foi o que a gente chama de binário natural, que é a codificação que eu pego a quantidade inteira, a quantidade como um todo, e tento representar ela de forma binária. Nós vimos o BCD, ou seja, decimal, dígito decimal codificado em binário, onde ao invés de eu pegar a quantidade toda, eu vou pegar cada um dos algarismos que formam a representação da quantidade. E aí eu codifico em bit cada um desses algarismos. E eu deixei para vocês assistirem, como aula assíncrona, o código, o Gray, foi isso? Se não estou enganado. Código Gray, que é uma outra forma de usar os mesmos símbolos binários, só que aí com um objetivo específico, que é de um número consecutivo para outro, só tem mudança de um único bit. E aí, lá na aula, se explica detalhadamente da onde que vem essa história, várias aplicações, como eu mostrei a questão dos encoders, que são utilizados, por exemplo, no mouse, para que você possa ter movimento da tua mão sobre o mouse, ser representado de forma adequada na tela no computador. E agora a gente vai ver codificação para áudio, imagem e texto, mas no final das contas, o que a gente quer? A gente quer entender como é que a máquina consegue lidar com vários tipos de informação. Já sabemos como é que ela representa quantidades. Então, nós já sabemos que máquinas digitais só vão lidar com bits. E, mais especificamente, o que nós vimos, que eu acabei de falar, é como representar quantidade de uma maneira geral. Da onde que vem essa quantidade? Sei lá, tanto faz, não interessa. O que interessa é que tem uma quantidade lá para ser representada e nós já sabemos como, a partir dessa quantidade, por exemplo, descrita em decimal, como é que a gente converte para bits, uma descrição binária, tá?
Então, sei lá, pega um número aqui, 65, decimal. A gente vai fazer o quê para converter para isso aqui? Vamos lá. Qual é o algoritmo que a gente segue para converter o número, uma quantidade decimal para binário? Divisões sucessivas. Divisão sucessiva se for um número inteiro, como é esse caso aí, né? Se for um número fracionário, multiplicações sucessivas, já vimos em detalhes por que é assim e não de outro jeito. A gente pode, para brincar com o que a gente já sabe, né? Então, tem isso aqui, digamos que eu não sei qual é o valor, e a gente quer simplesmente saber no olhômetro aqui que número é esse. O que a gente vai fazer? Quero saber que número é esse em decimal. É uma linguagem de máquina, a máquina não me ajuda muito, eu quero saber a minha linguagem. Traduz aí. Isso aqui vale quanto, no final das contas? Soma de potência. Soma de potência, né? Que é o quê? Vírgula bem aqui. Eu sei que da vírgula para a esquerda eu tenho potências crescentes de 2, né? Porque a base do sistema binário é 2. Então, 2 elevado a 0, vou só riscar aqui, tá? 2 elevado a 1, que é das duplas. 2 elevado a 2, que é das quadras. Oitavas. 16. 32. 64, certo? Então, eu tenho 1,64 e uma unidade. Somando esses dois caras, me dá 65. Tá? Estamos falando de quantidades. Beleza. Agora, como é que eu vou representar as outras coisas que me interessam? Áudio, vídeo, texto, o que quer que seja. O que a gente vai fazer, em linhas gerais, é basicamente isto aqui. A gente vai se pautar nisso aqui para fazer a representação desses outros tipos de informações. Vamos entender a ideia básica, ou seja, aquela ideia fundamental e na sequência a gente vai ver os detalhes, como exatamente se faz isso. Tá? Então vamos lá para a ideia básica, olhando de cima para baixo, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, tem um arquivo de áudio analógico. O que eu vou fazer em linhas gerais? Qual é a ideia, a essência da coisa? Eu vou pegar cada uma das amostras desse sinal, vou representar elas, cada uma delas por um valor, que é o valor da amplitude, no determinado tempo que eu peguei a amostra. Cada amostra eu vou ter associado um número, um valor, uma quantidade. Ora, se eu tenho uma quantidade, eu posso converter essa quantidade num número binário. Ok? E no caso de uma imagem, ela é formada, nós vamos ver, por um conjunto de elementos de cor, vários, milhões deles, elementos de cor. Eu pego cada um desses elementos de cor e associo um número a eles. E aí, cada elemento de cor, eu associo um número, ou uma quantidade. Ora, se eu associei uma quantidade, já era. Eu sei como converter para um número binário. A mesma coisa, texto. Texto é formado por palavras ou símbolos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar cada caractere no meu texto um determinado número, segundo uma regra lá. Ora, uma vez que eu tenho uma quantidade associada a cada um dos caracteres, eu posso converter essa quantidade em decimal para um número em binário. E daí, a partir dessa ideia básica, eu consigo pegar qualquer tipo de informação gerada pelo ser humano ou informações que o ser humano, que interessa ao ser humano, e eu posso converter para uma sequência de bits. Ah, mas como assim? Vamos ver os detalhes. O que interessa é vocês entenderem a lógica, o fundamento disso aqui. Isso daqui nos ajuda também em outra situação, para eu estressar esse conceito com vocês que nós vimos na primeira aula, nossa primeira aula, sobre essa questão das camadas de abstração e como a gente consegue criar, desenvolver coisas extremamente, aparentemente, extremamente complicadas. Eu digo complicado no sentido de ser extremamente elaboradas, mas se utilizando de níveis de compreensão, níveis de entendimento, níveis de complexidade, que são as camadas de abstração. E
esse jeito de pensar abstrato em camadas, ele também ajuda bastante para que você compreenda a coisa claramente, porque você vai, aspas, te dando tempo para entender. Entendeste nesse nível, esse nível aqui é o mais básico, é o sistêmico. Cada uma dessas informações, ela tem um bloquinho de Lego fundamental, aquele bloco mais básico que forma a informação. Esse bloco mais básico, que no áudio é uma amostra, que no vídeo, desculpa, na imagem, ele é um elemento de cor, e num texto ele é um caractere, ele vai ser convertido ou vai ser associado a ele a um número decimal, né, que representa a quantidade, uma característica dele. Uma vez que eu saiba isso, eu posso converter esse número para um número binário. Essa é a ideia, ou a informação mais básica, a visualização mais sistêmica disso. Uma vez que isso esteja claro, agora a gente vai para os detalhes, ou seja, eu já entendi a sistemática, agora eu vou ver exatamente como isso é feito. Espera aí, como é que eu pego cada amostra? Como é que eu determino, a partir de uma amostra, o valor, e assim sucessivamente. Então, toda vez que vocês conseguirem, ou se, vamos dizer assim, se vocês se condicionarem a tentar entender as coisas dessa maneira, sempre, não importa o que você esteja estudando, a informação vai se amalgamando na sua cabeça de maneira cada vez mais sólida, porque eu vou criando, digamos que eu esteja criando um edifício. E aí eu construo a primeira base, as fundações, está sólida, ok, entendi, mas não sei os detalhes lá para cima, não tem problema. Estou me focando aqui. Aqui é isso, beleza, entendi. Vou para o próximo. Vou trazer mais um elemento para enriquecer meu conhecimento. Ok, entendi agora, entendi como isso se liga, as duas primeiras camadas se ligam, beleza. Tá claro. Aí eu venho e adiciono mais um elemento para enriquecer o conhecimento e assim vai. E aí tu tens um conhecimento que é estruturado, que você consegue passear de cabo a rabo, indo do detalhe para o sistemático, sem se perder no caminho. Então, vamos lá aos detalhes agora, tá? Vamos começar pelo áudio. O áudio, a gente já tem uma ideia, porque a gente já comentou lá, quando a gente estava falando de digital, falando de digitalização e tudo mais, mas vamos recuperar isso, colocando mais alguns detalhes técnicos aí no meio dessa história, tá bom? Então, como é que a gente gera um arquivo digital a partir de um sinal de áudio? A gente já tem uma ideia. A gente já sabe que tem basicamente 3 processos lá envolvidos, não é isso? Primeiro eu gero amostras, as amostras depois elas vão ser quantificadas, ou elas vão ser, aspas, corrigidas para valores pré-definidos, e por último, associado a cada um desses níveis de quantização, tem um código específico. Essa é a ideia. Vamos ver aqui em detalhes, mas só para tentar cutucar vocês aí. Bom, aqui mostra alguns detalhes a mais que não interessa muito para vocês. Então, eu tenho ondas mecânicas geradas por o que quer que seja, sei lá, uma caixa acústica ou a própria voz. A partir delas, eu tenho o que a gente chama de transdutor. O microfone é um transdutor. O que é um transdutor? Já vimos lá nas primeiras aulas. É qualquer carinha que converte uma forma de energia em outra. Então, se eu tenho um cara que, por exemplo, converte energia térmica em energia elétrica, a gente pode dizer que ele é um transdutor. O microfone, qual é o papel dele? Ele converte ondas mecânicas em um sinal elétrico. Mais especificamente, ele cria um sinal analógico elétrico, onde as variações que eu tenho nesse sinal elétrico estão em correspondência às rarefações e compressões que são feitas pela onda mecânica nas moléculas do ar que estão aqui em volta de mim, por exemplo, quando eu estou falando aqui no meu microfone lá perto. Ok? Bom, depois disso tem um processo que a gente chama de filtragem, que é, vamos dizer assim, as faixas, a faixa de informação que realmente interessa da minha voz, ou da voz humana, ela está contida no que a gente chama num espectro muito bem definido. Ela tem componentes de frequência bem específicas. Tudo que está para além disso, a gente pode considerar como ruído. Então, por isso que a gente faz o que a gente chama de filtragem, para pegar somente a informação que está dentro da faixa que a gente chama de áudio. Uma vez que eu tenha isso, beleza, aí eu passo pelo processo normal.
tenho meu sinal de áudio, né? Dentro da banda de áudio, depois eu faço a amostragem, quantização e codificação, e depois eu tenho meu arquivo digital. Isso aqui é a sistemática, vamos ver cada um desses, lembrando os detalhes desses caras. Então, o sinal analógico, o que eu vou ter aqui? Eu tenho uma grandeza qualquer, não importa o que seja. Aqui eu estou botando pressão sonora no som, mas podia ser qualquer outra, temperatura, não interessa. O que interessa é que o valor instantâneo dela varia de forma contínua ao longo do tempo, ou seja, dentro de limite lá que tem a ver, por exemplo, com o transdutor, ou seja, o limite com que o transdutor trabalha, mas dentro desses limites dele, o sinal vai ser, vai poder assumir qualquer valor, contínuo, de forma contínua, tá? Beleza, tenho o meu sinal aqui. Qual o primeiro passo para digitalizar? O que nós chamamos de amostragem, que é o quê? Eu capturar valores instantâneos da amplitude do sinal que me interessa em intervalos regulares de tempo. Cada um desses valores instantâneos que eu capturo num determinado tempo, a gente chama de amostra. Então, se tu quiseres olhar, é diferente. A gente pode pensar assim, fazendo uma analogia. Eu posso estar filmando, por exemplo, a minha namorada, e o que tu vai ver vai ser um movimento contínuo. Digamos que ela esteja correndo, ou num balanço, não interessa. É uma ideia de movimento, eu estou filmando, eu estou vendo um processo contínuo. Seria, vamos dizer, o equivalente do analógico. Agora, quando eu tenho um sinal que é amostrado, é como se eu estivesse pegando, vendo ela, por exemplo, no balanço, se movimentando, e ao invés de eu filmar, eu ficar tirando fotos em intervalos regulares. O que eu vou ver? Amostras. Num determinado momento ela está aqui, num determinado momento ela está aqui, outro determinado momento ela está aqui, outro determinado momento ela está aqui. Estou pegando amostras ao longo do tempo em intervalos regulares. Ok? Aqui é exatamente a mesma ideia. Eu vou lá, pego uma amostra. Qual é o valor? 55, guarda aí. Daqui a tantos segundos, pego outra amostra. Qual é o valor que tem agora? 0. Ok, guarda aí. E agora? 77. E assim sucessivamente. Entre essas amostras, eu vou ter outros valores, como a gente sabe que o valor do sinal, antes de ser mostrado, ele é contínuo, está variando. Só que eu estou pegando amostras dele. Eu estou tirando fotografias. E depois eu junto para tentar entender o que está acontecendo. Ah, está assim, então quer dizer que ela estava no balanço se balançando. É o que dá a entender pelas fotos que eu tirei. Beleza, mas os valores que a variável de interesse podem ter, ou as amostras, continuam sendo contínuos. Daqui para cá, eu posso ter qualquer valor. Eu só peguei fotografias, mas o valor continua sendo a mesma. Pode ser qualquer um. Tá? Vamos agora colocar algumas questões técnicas associadas a isso aqui. Amostragem. Então, beleza. A gente já viu que amostrar é pegar o valor instantâneo em intervalo de tempo, um intervalo de tempo regular. Então, ok. Então, se eu pego de forma regular amostras, se eu tenho uma regularidade, então, inevitavelmente, a gente pode falar que a gente pega amostras com uma determinada frequência. E aí, consequentemente, a gente pode colocar uma variável associada à amostragem, que é a chamada frequência de amostragem, que vai ser o quê? O número de amostras capturadas por segundo. Eu pego amostras, digamos que, sei lá, 5 amostras por segundo. Isso é o que seria a nossa frequência de amostragem, do meu processo de digitalização, tá bom? Mais especificamente o de amostragem. Quanto mais amostras eu pegar, ou seja, quanto maior for a frequência de amostragem, logicamente, melhor vai ser a representação do sinal original. E aqui eu trouxe algumas figurinhas só para isso ficar claro. E de forma intuitiva a gente consegue perceber isso. Porque a gente pode visualizar uma onda ou um sinal contínuo no tempo, que seria o nosso sinal analógico,
pegando a associação de Euclides que ele faz com uma reta que tem um número infinito de pontos, eu posso dizer que essa curva contínua é uma associação de um número infinito de pontos, ou de amostras. Então, se eu vou pegar menos do que um valor do conjunto que é infinito, eu consigo perceber que quanto mais amostras eu pegar, mais eu me aproximo, aspas, do infinito, e aí, consequentemente, eu represento melhor o meu sinal original. Então, digamos que eu tenho uma forma de onda, a mais simples de todas, que é uma senoide. E aqui eu tenho exemplos de amostragem, frequência de amostragem. Posso pegar, por exemplo, neste ciclo dela, eu posso pegar, por exemplo, 2 pontos. Se eu for ligar esses 2 pontos, a gente consegue ver que dá para dar um chute no que seria, mas ainda assim uma representação bem tosca. Agora, se, por exemplo, ao invés de pegar só 2 pontos, eu pegasse 6, eu consigo ver que agora a representação vai ficar um pouquinho melhor. E se eu pegar 10, a coisa vai ficando cada vez melhor. Tá? Então, via de regra, quanto maior a frequência de amostragem, melhor vai ser a representação deste sinal original através das amostras. Tá? Só que, nota, isso é um saco sem fundo. Porque, quanto mais melhor, então, bora pegar um ziguilhão. Por que a gente não pega mais? E aí, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do mundo real, quanto mais amostra eu pego, vai ficando a coisa cada vez mais complicada, porque aí eu vou ter cada vez mais coisas para processar. Então, os caras que estudaram o que a gente chama de teoria das comunicações, eles tentaram determinar qual seria a frequência mínima necessária para recuperar um sinal. É a chamada teoria da amostragem. Basicamente, não vamos entrar em detalhes aqui, mas basicamente é o dobro. Então, se eu tenho um sinal que ele tem na sua composição a mais alta frequência, como, por exemplo, 10 kHz, o que vai acontecer é que, para eu amostrar direitinho, eu vou precisar ter uma frequência de amostragem de pelo menos o dobro disso, ou seja, 20 kHz. Beleza, uma vez que eu tenho as amostras, agora eu vou quantizar elas. O que é quantizar elas? É ajustar o valor instantâneo que eu peguei, que teoricamente é contínuo, para um conjunto de valores restrito, ou seja, um conjunto que a gente chama um conjunto finito de valores pré-determinados dentro da faixa com que eu estou trabalhando, por exemplo, a faixa do meu transdutor. Então, quantização vai ser o processo de ajuste do valor das amostras para um dos níveis discretos de amplitude pré-definidos, que são chamados níveis de quantização. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Muito simples, a gente vai procurar qual deles representa melhor as amostras, ou seja, qual deles eu erro menos. Porque errar vai ter um erro, dado que eu estou reduzindo o número de possibilidades. Então, por exemplo, para esse cara aqui, o melhor nível de quantização vai ser 95. Eu estou vendo que vai ter um erro. Vai ter um erro de 1,3. Mas esse é o que eu erro menos. A mesma coisa vai para todos os outros. Por exemplo, essa outra amostra aqui, 83,8. Qual é o nível de quantização que vai representar melhor ele? 85. Então, eu vou quantizar esse valor aqui para 85. Ok? Faço ajuste para os níveis mais próximos possível. A gente já discutiu isso também, que quanto mais níveis de quantização eu tiver, melhor vai ser a representação do meu sinal. Quero botar assim, níveis entre os pré-existentes aqui. Ou seja, se eu dobrasse os níveis de quantização, eu já não iria representar ainda melhor essas amostras? Com certeza, vocês conseguem ver. E se eu quadruplicar, o erro associado às amostras, o que a gente chama de erro de quantização, vai ficando cada vez menor. Tá? Beleza, tenho as amostras quantizadas. Ok, o que eu vou fazer agora? O último passo que é a codificação. Codificação vai ser o quê? As amostras quantizadas são codificadas de uma forma única. Como assim? O que é codificada de forma única? Eu vou dar um nome
único para cada um dos níveis de quantização. É João, José, Maria, Josefina, Ana Paula e por aí vai. Nenhum outro nível de quantização vai ser chamado de Ana Paula, só este aqui. E José, só este aqui. Não tem redundância. São designados de forma unívoca. É único. Só tem esse cara aqui, só tem esse nível aqui sendo chamado de Roberto. Tá? Só que a gente não usa nome. O que a gente usa? Bit. Só tem um bit, só tem duas possibilidades. Então, eu vou precisar de um conjunto de bits. Quantos eu vou precisar? Basta eu saber a correspondência das combinações do conjunto de bits que eu tenho para o número de possibilidades que ele gera. Então, relembrando aqui pela enésima vez, se eu tenho um único bit, isso implica em duas possibilidades. Se eu tenho 2 bits, eu vou ter 4 possibilidades. Ou seja, 2 possibilidades para cada um dos bits que eu estou juntando, e esse conjunto de 2 bits vai me gerar 4 possibilidades de combinação desses dois caras. 3 bits me gera o quê? 2 possibilidades para cada um dos bits. Como eu tenho 3 bits, eu tenho 8 possibilidades, e assim vai até eu chegar em n bits, de maneira genérica, que eu posso escrever assim, né? 2 elevado a n possibilidades. Então, o que acontece? Quantos níveis de quantização eu vou ter, ou o meu processo de quantização vai ter? Isso vai estar atrelado diretamente à quantidade de bits que o carinha que vai utilizar esse arquivo vai trabalhar. Ele vai trabalhar bem, consegue trabalhar bem com blocos, por exemplo, de 64 bits. Então, 12 elevado a 64 vai me dar o número de possíveis possibilidades ou níveis de quantização. Não, mas esse caso aqui ele só vai trabalhar com 12 bits. Beleza, então 12 bits implica dizer 12 elevado a 12 possibilidades ou níveis de quantização, ou seja, estão intimamente ligados. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis de quantização nessa figura aqui. Se eu tenho 8 níveis de quantização, ou 8 possibilidades para serem representadas de forma única, eu vou precisar de quantos bits? 3 bits. Ou seja, eu vou precisar de palavras de 3 bits para identificar de forma única cada um dos níveis de quantização existentes. Que é o que está aqui, ó. Ou seja, eu vou desde 000 até 111, todas as combinações possíveis. E aí agora, como as amostras estão quantizadas, elas estão definidas ou estão atreladas a cada um dos níveis de quantização, consequentemente, qualquer amostra que estiver atrelada ao nível de quantização 85 vai ser representada de forma binária através desse código, 100, 100. E a outra? Está no nível de quantização 75, então é 010. E aí, as amostras no tempo, uma atrás da outra, porque eu estou pegando, né, numa sequência, eu vou guardando. Amostra tal, nível de quantização 75, código tal. A próxima, código tal. A próxima, código tal. Tem uma sequência de bits lá, com determinado tamanho, que basicamente vai representar o quê? Esta sequência de bits vai representar o sinal digital. Meu arquivo de áudio, no caso. Então, beleza. Tem um arquivo digital, que é uma sequência de bits tudo junto, é o que a gente chama de arquivo digital. Então, vamos tentar colocar isso de forma mais técnica. Ou seja, como é que eu expresso, ou como é que eu defino o tamanho de um arquivo digital, dado que a gente já entendeu como é que ele é gerado. Bom, a gente tem um primeiro termo que é tamanho da amostra. Que é isso? Número de bits usado para codificar cada uma das amostras. O termo em inglês é bit depth.
tá? A profundidade do bit, se quiser fazer uma tradução literal. E aí eu tenho outro termo, que é taxa de bit. Em outras palavras, o que é? Bit por segundo, BPS, kilobit por segundo, por aí vai. Ou seja, quantos bits é gerado dentro, vamos dizer assim, de uma unidade de tempo? Ou seja, com que frequência bits são gerados? Se tu estiver pensando num processo que está digitalizando as informações, tá? Então, bora pensar no seguinte. Eu tenho um conjunto de amostras que são coletadas com uma determinada frequência, 10 amostras por segundo, por exemplo. E aí, no processo de codificação de cada uma das amostras, eu defini que elas vão ser codificadas cada uma com 10 bits. Isso implica dizer, no final das contas, uma quantidade de bits lá. Que quantidade de bits vai ser essa? O que a gente está chamando de taxa de bits. Ou seja, eu tenho 10 amostras por segundo, cada amostra contribui com 10 bits, 10 vezes 10, 100. Tenho 100 bits a cada segundo. A cada segundo, eu estou gerando, ou eu estou lendo 100 bits. Como assim 100 bits? É porque eu tenho 10 amostras que são capturadas, coletadas ou processadas por segundo, sendo que cada uma delas é codificada com 10 bits. Então, no final das contas, se estiver falando de bits, vai ser gerado, ou vai ser processado, ou vai ser coletado 100 bits a cada segundo. Tá? Ou seja, como é que eu faço isso? Se eu tiver essa informação aqui, que é a frequência de amostragem do meu processo e mais o tamanho da amostra, o produto delas duas vai me dizer a taxa de bits. Taxa alta, ou seja, uma taxa de bits alta, implica num áudio mais detalhado, mas precisa de mais espaço para armazenar e maior processamento, capacidade de processamento. Se eu tenho uma codificação de 8 bits, implica dizer que eu vou ter 2 elevado a 8 níveis de quantização. Se eu tenho uma codificação de 3 bits, implica dizer que eu vou ter 2 elevado a terceira, ou 8 níveis de quantização. A gente consegue ver que quanto mais bits eu uso para codificar, maior vai ser o número de quantização. Quanto mais níveis de quantização, mais opções para eu ajustar as amostras, eu vou errar cada vez menos. Mas a gente sabe também que quanto mais amostras eu pegar, melhor vai ser a representação do áudio. Então, eu consigo ver aqui, ó, que a taxa de bit vai aumentar se eu aumentar isto aqui, ou se eu aumentar isso aqui, ou se eu aumentar os dois. Então, se eu aumentar o número de amostras, eu represento melhor o meu sinal analógico. E se eu codifico com maior número de bits, eu vou ter mais níveis de quantização, que vão fazer com que eu erre menos, ou seja, meu erro de quantização vai ser reduzido. Ok? E aí, por último, a gente chega no seguinte, o tamanho do áudio, o tamanho do arquivo, por exemplo, em bits. O que vai ser? Se eu acabei de falar de tamanho de amostras e taxa de bits, como é que eu posso descrever o tamanho de um arquivo em bits utilizando esses dois conceitos aqui, ou essas duas parâmetros? O tamanho que o arquivo vai ter vai estar associado à quantidade de bits gerado total. Tenho um sinal que durou tanto tempo, eu mostrei, o que mais, gera uma quantidade de bits. Essa quantidade total é o tamanho do arquivo. Então, como é que eu descrevo isso a partir dessas duas variáveis aqui? Vai ser o produto delas. Vai ser o produto delas pelo tempo. Ou seja, a taxa de bits, ou seja, eu gero, ou eu reproduzo, ou eu coleto, ou eu processo um certo número de bits por segundo. Ora, a única coisa que está faltando para eu saber o tamanho do arquivo é durante quanto tempo eu faço isso. Se o meu processamento, se o meu áudio toca durante 4 minutos, isso implica dizer que se ele tem uma frequência de amostra, um tamanho de amostra e uma taxa de bit de tanto, basta só multiplicar pelo tempo. Porque eu sei que a cada segundo eu gero uma certa quantidade de bits. Então, se o áudio ou o vídeo, quer que seja, ele dura 4 minutos, vamos botar aqui 1 minuto. 60 segundos, basta multiplicar 60 pela taxa de bits. Qual é o tamanho do arquivo? A quantidade de bits que vai ser gerado. Como é que eu gero os bits? Eu vou pegar amostras com uma determinada frequência, 10 amostras a cada segundo, cada amostra está codificada com 10 bits. Então, eu tenho 10 amostras por segundo, cada uma contribuindo com 10 bits, então eu tenho 100 bits por segundo. É a minha taxa de bits.
Agora, ao final do processo, quantos bits vão ser gerados? Eu preciso saber durante quanto tempo eu vou estar fazendo isso. Eu vou fazer isso durante 10 segundos, então vai ser 10 amostras, cada uma com 10 bits, 100 bits por segundo, vezes 10 segundos, 1000 bits ao total. Esse vai ser o tamanho do arquivo. Aqui, ó. Frequência de amostragem, vezes o tamanho da amostra, ou seja, quantos bits cada amostra é apresentada, vezes o tempo que eu faço isso. Então, beleza, eu estou falando no final das contas de tamanho de arquivo, a gente sempre, o ser humano sempre vai buscar formas que sejam mais compactas da gente trabalhar com uma quantidade muito grande, no caso de bits. Da mesma forma como a gente não fala assim, qual é a distância Belém-Salinas? É 280 mil metros. Não, tu não vai falar isso. Falar 280 quilômetros. Né? Uma forma mais compacta, a mesma coisa aqui. Então, historicamente, a primeira unidade digital que se criou foi o chamado Nibble, que era um conjunto de 4 bits. 4 bits a gente chamava de um Nibble. Isso aqui caiu em desuso, porque logo depois de um tempo, se criou uma outra denominação, outra unidade, que é o byte, que é utilizada até hoje. Que a tradução em português seria octeto, ou seja, 8 bits. Conjunto de 8 bits a gente chama de um byte. E aí, como os níveis de processamento, armazenamento, tamanho de memória, tudo foi crescendo, não dava para a gente trabalhar só com bits ou bytes. Aí os caras começaram a utilizar formas mais compactas, pegaram o que já tinha do sistema métrico, né, e tentou só adaptar para o sistema digital. Então, o que a gente utiliza em termos de unidades digitais para tamanho tem os mesmos nomes que a gente utiliza no nosso sistema internacional, tá? De múltiplos. Quilo, mega, giga, tera e por aí vai. No sistema internacional, a gente sabe que 1 quilo representa 1000, mega representa 10 a sexta, giga 10 a nona, e por aí vai. E aí, o que os caras fizeram para trabalhar, ou para utilizar isso para a representação de tamanhos, de quantidades digitais, digamos assim? Eles tentaram, ao invés de criar novos múltiplos, coisas do nada, eles resolveram aproveitar isso. E como é que eles aproveitaram? Simplesmente olhando o número, aqui isso fazia referência, então, por exemplo, 1000. Qual é o múltiplo de 2 mais próximo de 1000? É o 2 elevado a 10, que dá 1024. Então, eles, no sistema digital, quando a gente falar em kilobit ou byte, a gente está falando de 1024. A mesma coisa serve para os outros. 10 a sexta, ou 100 mil, qual é o mais próximo? É 1024 elevado ao quadrado, é o mais próximo que tem. E assim sucessivamente para os outros, e aí tu fica tudo indexado por múltiplos desse cara aqui, né? Da mesma forma como a gente tem aqui, 10 a sexta é a mesma coisa que 10 a terceira elevado à segunda, por exemplo. A gente pode representar assim, que é exatamente a mesma ideia aqui, ó. Tudo igual, só que o valor, logicamente, não é exato, não é exatamente igual a isso, porque eu estou no sistema binário, não dá para fazer número 1000 certinho, cravado. O mais próximo é 1024. Tá? E aqui só tem as diferenças de tamanho relacionadas a isso. Mas o que interessa para vocês é saber, toda vez que eu falar quilo, mega, eu vou estar falando de 1024 e não 1000. Enfim, elevado à potência de interesse. Tá bom? Como é que a gente gera um som a partir de um arquivo de áudio digital? Ou seja, tem um arquivo que só tem bit lá dentro. Como é que eu faço esse bagulho, né, voltar a reproduzir um som? Como é que eu tenho um arquivo digital dentro do meu computador? Como é que eu aperto no play lá e magicamente sai nas caixas de som, se eu não tenho mais um sinal analógico? Eu vou fazer basicamente o processo inverso do que eu fiz. Então, eu tenho arquivo digital, sequência de bits. Só que eu sei como esse arquivo está armazenado. Eu sei que ele está armazenando um certo número de amostras, e eu sei que o tamanho de amostra, ou seja, os bits associados a cada amostra, são, por exemplo, 10. Então, se é 10, eu sei que eu vou ter que pegar blocos de 10 bits. 10 bits é uma amostra, 10 bits uma amostra, 10 bits uma amostra, assim sucessivamente. Tá? Então, aqui está mostrando em mais detalhes, detalhe bem mais técnico, mas basicamente é o que eu estou falando aqui. Isso basicamente está simplificado nesse cara bem aqui. Conversor digital analógico. O que ele faz? Isso que eu acabei de falar. Vai pegando de blocos de 10 em 10,
converte esses 10 para uma quantidade, essa quantidade, enfim, faz o processo inverso para eu tentar reproduzir de novo o meu arquivo, ou o meu sinal contínuo, e daí tem os processos analógicos aqui, que é tirar toda e qualquer sujeira, para ficar só mesmo na banda que interessa, no caso de áudio, depois eu amplifico esse sinal e jogo para o alto-falante, aí magicamente a gente escuta lá do outro lado. Então, essa coisa é meio blá blá blá, né? O cara, entendi, mas não compreendi, então bora pegar um arquivo, vamos pegar um arquivo de áudio e bora tentar olhar algumas informações que ele tem lá. O arquivo .wave é o arquivo de áudio cru, digamos assim, ou seja, ele não tem compressão, não tem nenhuma outra informação a não ser os chamados metadados. Então, ele é muito bom para a gente pegar e conseguir visualizar essas coisas de forma mais clara, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho este aqui, o Octave, é um software que manipula dados matemáticos, mais especificamente na forma de matriz e de vetores. Só que ele tem várias funcionalidades que a gente pode, por exemplo, pegar um arquivo de áudio e capturar e jogar para lá, para dentro dele, e daí ele consegue fazer a leitura do chamado de metadados e também mostrar o conteúdo do arquivo. Eu tenho alguns arquivos aqui, esse aqui é um arquivo de voz. Testando, 1, 2, 3, agora com muito mais eco. Esse é um arquivo que a gente vai usar em outro momento, tá? Para fazer alguns processamentos dele. Mas, enfim, é o arquivo que eu estou mostrando para vocês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou carregar ele aqui nesse software que eu acabei de falar para vocês no Octave, e a gente vai ver algumas informações que estão contidas nesse arquivo aqui, tá bom? Então, primeiro, vamos carregar. Aqui eu só estou na pasta, mostrando que eu estou na pasta lá do arquivo, e eu vou tentar carregar ele. Primeiro, bora tentar olhar os metadados. O que são os metadados? Eu tenho os bits lá, que é a informação propriamente dita, mas a gente coloca uns bits a mais em qualquer arquivo que te dão informações sobre o próprio arquivo. É um arquivo assim, assado, cozido, dessa forma, foi codificado assim, assado, cozido. E aí vamos dar uma olhada que aí a gente consegue tirar algumas informações baseadas no que a gente acabou de aprender. Então, e aqui eu vou usar alguns comandos que não vêm ao caso, não interessa, mas eu posso só comentar para vocês. Eu vou traduzindo aqui em linhas gerais. O que eu fiz aqui? Chama esse comando aqui, que é audioinfo, e basicamente o que ele faz? Ele recebe o nome do arquivo, e aí ele vai ler os metadados e vai mostrar aqui na tela as informações ou as infos relacionadas a esse arquivo, que é um arquivo de áudio, tá bom? Então, se eu der um Enter aqui, então bora dar uma olhada aqui, ó. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o nome do arquivo é este aqui todo, porque ele está mostrando todo o caminho dele. Aí ele está dizendo, método de compressão, não tem nada. Por quê? Porque é um arquivo WAV. O arquivo WAV não tem compressão nenhuma. É o som como ele é. Número de canais só tem um. Por quê? Porque é um áudio em mono. Se fosse um áudio em estéreo, eu teria 2 canais. Aqui começam as informações que nos interessam. Sample rate, ele está te dizendo o quê? Que o processo que gerou esse arquivo utilizou 44.100 amostras por segundo. Tá? Essa é a taxa. Amostras totais, ou seja, tudo que tem no arquivo. Essa quantidade aqui, que é 182.272 bits. Duração do arquivo, 4,1332 segundos. Bits por amostra, ou seja, o tamanho da nossa amostra, 16, ou seja, a codificação que ele está fazendo é de 16 bits para cada uma dessas amostras aqui. O que mais aqui? Aí outras informações não estão contidas aqui, não diz qual é o título, o artista, blá, blá, blá. Tá. Ok. Então, bora calcular isso aqui, qual o tamanho desse arquivo, através dessa informação aqui dos metadados, tá bom? Então, eu vou dizer assim, vou escrever aqui, tamanho em bits. Como é que eu posso determinar esse tamanho em bits desse arquivo aí? A partir dos metadados lá. Seria o quê? Como é que eu faço cálculo? Frequência de amostragem, tamanho da amostra e tempo. Então, vamos lá. Sample rate, ou seja, a taxa de amostragem,
Temos a duração em segundos, 4.3, e tem o nosso bit per sample, que é o tamanho da amostra, que é 16, certo? Então, eu vou pegar taxa de amostragem, que é 44.100 amostras por segundo, vezes tamanho da amostra, que são 16 bits associados a cada uma das amostras, vezes a duração do meu arquivo, que é 4.1332 segundos, tá bom? O produto disso aqui tudo me dá o quê? 2.916.385, uns trocadinhos aí, bits, ok? Só que eu quero colocar isso de uma maneira que seja melhor. Eu não vou falar isso, tem 2 milhões, não sei quantos bits. Manda botar de uma maneira que seja, que a gente entende, né? Então, eu vou definir uma nova variável, que é assim, tamanho em bytes, ok? Então, o que eu preciso fazer para descrever isso daqui em bytes? Eu sei que um byte equivale a 8 bits, então basta eu pegar essa quantidade de bits e dividir por 8, ok? Então, eu vou pegar tamanho em bits e vou dividir por 8, porque eu sei que cada 8 bits é um byte. Então, agora eu tenho meu tamanho em bytes, que é esse daí, que é 364.528. Ainda está muito grande. Então, eu vou escrever agora o meu tamanho em kilobytes. Como é que seria? Quanto é um kilobyte? 1024, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho em bytes e vou dividir por o tamanho de 1 kilobyte, que é 1024, ok? E aí eu chego nesse valor aqui. O tamanho em kilobytes do meu arquivo é 356 kilobytes. Vamos olhar aqui o arquivo. O arquivo tem 357 kilobytes, ok? Então, está um valor muito próximo. Por que dessa diferença aqui de 356, 1 kilobyte a mais? São os metadados. Eu posso olhar aqui também, né? Olhando aqui, botão direito, propriedade, no arquivo, e vendo detalhes, eu posso ver algumas informações, né? Por exemplo, tamanho real 356, que bate com o que a gente calculou aqui. O que mais aqui? Ah, tá. Maravilha aqui. Mais uma coisa aqui. Só agora carregar ele. Eu vou ler o arquivo. Esse comando aqui, audio read, quer dizer, eu vou ler o arquivo e vou colocar nessas duas variáveis aqui. Aí agora eu consigo ver nessa área aqui as variáveis, que é o áudio, que é o quê? É um vetor de 182.272 posições por 1, ou seja, um vetor. E se eu olhar aqui nele, posso jogar aqui, áudio. Deixa eu ver aqui. Áudio. Vai estar mostrando aí. Que diabo é isso? Que valores são esses aí que está mostrando? Esses 182.200 lá vai cacetado. São os valores instantâneos das amostras. Então, os valores das amostras que estão aí. Eu posso pegar esse arquivo e fazer ele reproduzir, e aí ele vai reproduzir o áudio bonitinho. Tá? Porque, ele, logicamente, como é o ser humano que está trabalhando com isso, quando ele mostra os dados, ele já mostra de uma forma que é compreensível para a gente. Mas eu poderia dar um comando aí e dizer assim, para me amostra os bits. Aí vai mostrar uma sequência enorme, interminável de bits aí, que não vai fazer muito sentido para a gente. Mas o valor instantâneo das amostras faz algum sentido para a gente. Tá? E o FS, que é a frequência de amostragem, né? É o que a gente já viu anteriormente, 44.100. Vamos lá para a imagem digital. Bom, esse daqui é a primeira imagem digital que foi feita lá em 1967, não me lembro agora do cara, mas eu acho que ele trabalhava na Xerox, se não estou enganado. E ele pegou a imagem, a foto do filho dele, né? E ele
digitalizou e depois ele imprimiu numa impressora, né? E aí, é lógico que a qualidade é bem pior do que o que a gente tem hoje em dia, mas para a época foi um grande avanço você conseguir provar que era possível eu digitalizar e apresentar em algum outro hardware uma imagem, a partir de uma foto. Bom, tipo de imagem digital. Basicamente, a gente tem dois grupos, chamadas imagens vetoriais e as imagens bitmap. Cada uma dessas trabalha de uma maneira diferente, e aí, dentro de cada um desses conjuntos, eu tenho o que se chama de formatos, ou seja, várias formas de eu guardar as informações digitais que basicamente estão relacionadas com se eu tenho compressão ou não dos dados para que o arquivo fique menor e outras questões aí que não vem muito ao caso. Bom, qual a diferença desses dois caras aí? Uma imagem digital, ela define as imagens através de linhas e polígonos, por exemplo. A gente consegue vislumbrar minimamente que isso aqui é uma casa. Mas como é que isso é formado? Isso é formado por um conjunto de retas, algumas inclinadas, outras não, formando forma geométrica, mas no frigir dos ovos eu posso dizer que essa figura aqui é um conjunto de retas. E a gente sabe que, pela geometria analítica, eu posso descrever essa reta aqui de uma determinada forma, né? Através de uma equação. E por aí vai para os outros também. E aí o que eu guardo de informação são essas descrições matemáticas das formas básicas que geram a minha imagem. Isso é uma imagem vetorial. A outra, que a gente chama de bitmap, ela define a imagem através do que a gente chama de pixels, que são unidades básicas de imagem. Tá? Nós vamos nos concentrar em imagens do tipo bitmap. Então vamos ver. O que é uma imagem bitmap? Tem uma imagem aqui. Se eu der um zoom, olhar com mais detalhes isso, o que eu vou ver vai ser uma coisa assim, um conjunto de aspas quadradinhos. E o que são esses quadradinhos? É o que a gente chama de pixel. Ou seja, esta imagem aqui é formada por um conjunto de pixels que seria o menor elemento formador da imagem. É o meu bloquinho de Lego da minha imagem. Cada pixel tem um valor numérico associado, que é o valor do pixel. O valor do pixel representa o seu brilho ou a sua cor. E aí você já consegue visualizar facilmente como é que, a partir dessa ideia, eu consigo ter um arquivo digital de imagem. Basta eu converter cada valor numérico associado a cada pixel, que eu vou ter uma sequência de bits, o conjunto de sequência de bits que representa todos os pixels que formam a minha imagem, vai me gerar um arquivo digital. Ok? Bom, eu tenho uma figurinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, rapidinho, só para a gente visualizar melhor essa ideia. É um desenho, como se eu tivesse desenhado, mas é uma figura digital. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou botar aqui linhas de grade, que aí ele esquadrinha a figura toda, certo? Para ampliar esse cara, o máximo que a gente puder. E aí agora eu consigo ver, olha, que aquela coisa que parecia tão definida, formas contínuas, mas eu consigo ver agora que é uma figura em preto e branco, eu consigo ver que, no final das contas, essa figura, essa imagem que parece tão bonitinha, quando eu dou um zoom, ela é formada basicamente por quadradinhos, digamos, pretos e quadradinhos brancos. Como a mesma ideia do mosaico, como se faz uma imagem através de mosaicos. Então, a ideia é basicamente essa. Estou vendo aqui cada um dos pixels que formam essa imagem. Então, vamos ver os três tipos aqui. Uma bitmap colorida, uma bitmap em escala de cinza e uma bitmap preto e branco, tá bom? Começando pela mais elaborada, que é a colorida. O que acontece? Como é que é definida a colorida? Cada um dos pixels dessa imagem colorida, ela é formada por três canais. Os canais que ele chama vermelho, azul e verde, tá? E daí que vem aquele termo que você já deve ter escutado em algum lugar, RGB, tá? Então, cada pixel tem três canais, tá? É mais ou menos assim, uma representação simbólica deles aí, tá?
A cor do pixel forma-se da combinação aditiva dos canais RGB, ao variar suas intensidades, ou seja, a partir das intensidades de cada um desses canais eu formo uma determinada cor. A intensidade do canal é codificada em binário, ou seja, a intensidade do vermelho, a intensidade do verde, a intensidade do azul, ela tem um número associado, consequentemente, eu codifico cada um desses caras aqui em binário, tá bom? Número de cores que um pixel pode assumir, vai depender da codificação que eu vou utilizar. Basicamente é o quê? Se o conjunto das três forma uma determinada cor, então eu vou ter o quê? Número de intensidade do vermelho, vezes o número de intensidade do azul, vezes o número de intensidade do verde, me dá todas as combinações possíveis de cores que eu vou ter. Tá? Número de intensidades vai ser o quê? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, do vermelho, quantas intensidades eu vou ter? Se esse canal a intensidade dele é codificada em binário, isso quer dizer que eu defino níveis, vamos associar aqui como se fosse níveis de quantização, a cada um deles tem uma certa quantidade de bits, então, consequentemente, eu vou ter que o número de intensidades ou de possibilidades de cor, da vermelha, do azul e do verde, vai ser 2 elevado ao número de bits associado ao canal, ou a codificação que eu uso. Tá? Os canais podem usar o mesmo número de bits ou não. Eu posso ter um nível de codificação para cá e para cá, que pode ser iguais ou diferentes, dependendo do formato que é utilizado. Tá? Bit por pixel, que é o chamado BPP. O nome já está dizendo, né? Quantidades de bits utilizados para codificar cada um dos pixels, ou seja, número total de bits por pixel. Então, se eu uso um BPP de 8, ou seja, bit por pixel de 8, a divisão desse formato, que é chamado de VGA, é assim, 3 bits, ou seja, o canal vermelho é codificado em 3 bits, o canal azul é codificado em 2, o canal verde é codificado em 3. Isso vai me gerar o quê? Um número de possibilidade de 256 cores possíveis. Né? Se eu usar 16 bits por pixel, com essa divisão aqui, é o que a gente chama de true color, que gera uma possibilidade de 65.536 possíveis cores. Se eu usar um BPP de 24, dividido dessa forma, 888, eu posso gerar mais do que 16 milhões de cores, e é o padrão que a gente chama de true color. Então, se tu fores olhar lá no teu monitor, tu podes olhar lá e ver o formato dele. É true color. Então, tu já sabe que ele usa 24 bits por pixel, 8 para cada um dos canais. Tá? Bom, 8 bits por canal, ou seja, um BPP de 24. 8 por vermelho, 8 por azul, 8 por verde. Isso implica dizer o quê? 256 intensidades para cada um dos canais, porque se cada um é 8 bits, vou codificar eles com 8 bits, então implica dizer 2 elevado a 8, 256 para cada um dos canais. Tá? Número de cores, 256, intensidade de cor de cada um dos canais, multiplicado, me dá esse valor que a gente chegou bem aqui. Ó. Esse cara bem aqui. Ó. Desculpa, aqui, esse aqui. 16 milhões de alguma coisa. Então, vamos ver se vocês entenderam aqui. Eu estou trabalhando com 8 bits e, no final das contas, me diz que cada um dos canais pode ser codificado de 0 até 255, que é 256 possibilidades. Eu posso ter a intensidade do vermelho 0 até a intensidade 255, ok? Então, me digam lá o que vocês acham, que cor seria esta aqui, à esquerda, e que cor seria esta aqui à direita. Vamos começar aqui pelo da esquerda. Ele está te dizendo o quê? Que eu tenho 0 de intensidade do vermelho, 0 de intensidade do verde, 0 de intensidade do azul. E, logicamente, se eu codificar a quantidade 0 em 8 bits, vai ser isso aqui. Então, consequentemente, que cor seria essa? Deve ser preta porque, como todos no caso, são 0, e o preto é uma ausência de cor, né?
Exatamente, aí tu falaste a palavra certa. O que isso está representando aqui de forma binária é a ausência de todas essas cores. E a gente sabe lá da física da ótica que a luz branca ela é decomposta através de um prisma e tu consegues ver o que a gente chama de o espectro da luz branca, que é indo desde o vermelho até o anil, né? Todas juntas com a mesma intensidade, formam a luz branca. Se eu estou dizendo que aqui tem ausência de tudo, então implica dizer o quê? Que é o contrário, né? Que é a luz preta, né? Então essa aqui, ausência de todas as cores, então consequentemente a codificação para cor preta, tá? Consequentemente, o que eu estou vendo lá do outro lado? Estou vendo intensidade máxima de todas. E aí eu vou representar esta quantidade, 255 em binário. Vai ser o quê? Unidade, dupla, quadra, oitava, 16, 32, 64, 128. Se eu somar tudo isso aqui, 128, 64, com mais 32, com mais 16, com mais 8, com mais 4, com mais 2, com mais 1, me dá 255. Quem não acredita, faça aí. Então, o que eu estou vendo aqui? Todas as cores, presença de todas as cores com a máxima intensidade. Consequentemente, é a representação da cor branca. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Gerando a cor turquesa. Como é que eu gero a cor turquesa? Vocês não são obrigados a saber disso, né? Mas, basicamente, o que eu tenho? Se eu representar em 8 bits, eu tenho uma intensidade de 64 do vermelho, de 224 do verde e 208 do azul, ou seja, mais verde, um pouquinho menos de azul e só um pouquinho de vermelho. Me gera essa cor aqui, turquesa. Como é que essa informação vai estar descrita lá dentro do computador? Eu vou pegar a codificação binária por 64, que vai me dar este cara aqui em 8 bits, ou seja, unidade, dupla, quadra, oitava, 16, 32, 64, ou seja, 164, a codificação do canal vermelho, 224, que é esse daqui para o verde, 208 para esse cara. Só que se tu for lá olhar no computador, tu não vai ver isso, porque a sequência binária é grande. Como é que ele representa? De forma mais compacta, utilizando o hexadecimal. E aí, como é que é o hexadecimal? A partir do binário, como é que eu gero a representação hexadecimal? É por o quê? Agrupamento, não é isso? Um dígito hexadecimal representa 4 bits. Então, eu vou pegar 4 bits mais 4 bits. O que é isso aqui? 0, 0, 0, 0. Como é que eu represento hexadecimal? 0. E isso aqui, como é que eu represento hexadecimal? Isso daqui é a representação do 4 em binário, não é isso? Como é que é o símbolo hexadecimal para o 4? 4. Então, 4, 0. E esse cara aqui vai ser como? 0, 0, 0. E oitava com uma quadra dá 12, com mais 2 vai dar 14. Como é que é a representação do 14 hexadecimal? Letra E. Então, é 0. E o último aqui, 0, 0, 0 à esquerda, que é a representação do 0, e esse cara aqui é 8 com 4, 12, com mais 1, 13, representação da quantidade 13 em hexadecimal, D. Então, o que tu leria lá seria isso aqui. 4, 0, é 0, D, 0. A codificação de cada um dos 3 canais. Bom, bits por pixel é 24, porque eu estou representando cada canal com 8, 8, mais 8, mais 8, mais 8, vai dar 24. E o valor do pixel vai ser este cara aqui. Esse conjunto aqui. Tá? Só que está representado em hexadecimal de uma forma mais compacta. Vou pegar, vou marcar só essa letra aqui, ó. Tá vendo aqui? E venho aqui nas configurações. Vem aqui, eu quero mudar a cor dela, vou botar para vermelho, tá bom? Mas ela tá preta, né? Bora olhar aqui a preta. Eu vou aqui em mais cores, acho que é isso aqui, isso. Vem aqui. Mais cor, a paleta de cores. Qual é que está selecionada? Vermelho.
desculpa, preta, né? Que é a cor dela. Se eu olhar aqui em avançado, olha só o que vai aparecer. Modo de cor, RGB. Se ela está na cor preta, isso implica dizer que o canal vermelho é 0, o canal verde é 0 e o canal azul é 0, ou seja, a ausência de todas as cores. Ok? Se eu mudar ela, e dizer assim, não gostei disso aqui, eu vou mudar, vou botar para o branco. O que vai aparecer lá no avançado? Ó, eu não peguei o branco, né? Branco total aqui, é quase branco. Deixa eu ver aqui. Bom, mas está bem próximo, né? Posso aumentar aqui, né, manualmente, né? Aqui, ó. No máximo 255, porque eu estou trabalhando a minha tela é True Color, então codifica as informações em, no máximo, 256 níveis para cada um dos canais. Tá? Então, aqui é o branco. Então, por exemplo, como é que seria o vermelho puro? 255 no vermelho e 0 nos outros, por exemplo. Exatamente, né? Se eu quero o vermelho puro, eu só preciso do canal vermelho. Olha para cá. Aqui, vermelho puro. Mas eu quero um outro nível de vermelho. Aí tu pode misturar as cores que vai modificando. Sei lá, vou botar um pouquinho de verde aqui. Aí tu já tem uma coisa mais puxando para o laranja. Bom, tamanho de uma imagem bitmap colorida. Como é que a gente calcula isso? Tentem visualizar o seguinte. Eu tenho uma imagem. A imagem é formada por pixels. Então, o primeiro nível que eu tenho de quantidades é o número de pixels que a imagem é formada, certo? Se eu sei que é uma imagem colorida, eu sei que cada um desses pixels, não importa quantos são, cada um desses pixels é formado por 3 canais. Então, eu vou pegar o número de pixels e multiplicar por 3. Aí vai me dar o número total de canais, certo? Só que eu sei que cada um dos canais é codificado com uma certa quantidade de bits. Então, se eu multiplicar o tamanho da codificação de cada um dos canais pelo número de canais, eu vou ter a quantidade de bits total. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma imagem e ela é formada pelo seguinte, ela é retangular, então eu tenho na vertical 1536 pixels e na horizontal 2048 pixels. Se eu multiplicar essas duas dimensões, me dá o tamanho todo, mais especificamente o número de pixels totais que formam a minha imagem. E aí o tamanho de bit que eu vou ter vai ser o quê? O número de pixels da minha imagem vezes o quê? Os bits por pixel. Então vamos lá. Se essa imagem eu sei que ela é o padrão True Color, eu sei que ela é colorida, então cada pixel tem 3 canais, a codificação de cada canal vai ser de 8 bits, então, consequentemente, meus bits por pixel vai ser 3 vezes 8, 24 bits. Cada um dos pixels é codificado com 24 bits, 8 para cada um dos canais que formam ele, ok? Isso é o padrão True Color. Se for outro padrão, é outras quantidades envolvidas, tá? Então, o que eu posso fazer? Quantos pixels eu tenho nessa imagem? 2048 vezes 1536. Vai me dar o quê? 3,1 megapixels. Como tu chegaste nesse valor aqui? Basta a gente pegar o quê? Pegar este valor aqui e ir dividindo pelo múltiplo que me interessa, né? Para fazer aqui o cálculo, então. 3.536. Pronto. Isso aqui, se eu dividir por 1000, eu tenho kilopixels. Se eu dividir por mais 1000, eu vou ter megapixels. Aí eu tenho 3,14, estou arredondando aqui para 3,1 megapixels, tá? Novamente, porque pixel ainda não tem nada a ver com bit. Ok. Então, tenho toda essa quantidade aqui de pixels, cada um desses pixels é codificado em 24 bits, isso me dá o quê? 74.497.000 bits. Aí, ok, agora sim, eu vou ter que dividir por 1024, tá? Então, 75.497.472 bits. Se eu dividir por 1024, vai dar kilobits.
Se eu dividir por 1024 de novo, vai me dar megabits, tá? 72 megabits, ok? Se eu quisesse descrever em megabytes, né, eu teria que dividir isso por 8, aí teria 9 megabytes, tá bom? Beleza, vamos agora para os outros dois últimos, que são mais simples, a gente foi para o mais complicado, agora as coisas são mais simples. Escala de cinza, como é que é um arquivo em escala de cinza? É uma simplificação do outro lado colorido. A intensidade dos canais, elas variam de 0 a um valor máximo, que vai depender da codificação que eu uso, só que no escala para formar cinza, sempre vão ser as mesmas intensidades em todos os canais. Tá? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 000, a gente sabe que a ausência de todas as cores é a cor preta. Agora, eu tenho um outro nível de cinza aqui, que é 111, 111, 111, ou seja, todos estão com a mesma intensidade. E um outro mais cinza ainda, tendendo para o branco, é todos com 207, 207, 207. Ou seja, a ideia do escala de cinza é, não importa qual é o valor da intensidade, todos os canais têm que ter a mesma. Assim, eu sempre vou estar formando cinza, tá bom? A gente pode pegar aqui de novo, né? Olhar aqui, e nas cores, se eu quiser brincar aqui de sempre botar 100, 100 e 100, é um tom de cinza. Se eu botar 50, 50, 50, também me dá um outro tom de cinza. 200, 200, 200, fechei aqui, outro tom de cinza, tá? Que é esse cinza bem aqui, que está aparecendo bem aqui, ok? Então, a imagem bitmap, a última, né? Preto e branco. Qual é a ideia? Agora, as intensidades relacionadas aos canais, ou é tudo 0, um pixel, ou é tudo intensidade máxima, que também vai dar, no caso, branco ou preto aqui, tá? Então, para a gente fechar aqui, porque assim, a gente falou do arquivo. O arquivo propriamente dito, ou o que a gente chama de imagem, pode ser vetorial bitmap, nos vetoriais, nos focamos em bitmap. Mas, para a gente ver a imagem, para a gente capturar a imagem, tem outros caras aí no meio dessa história, que não é só o arquivo, que é justamente o sistema de captura e o sistema de exibição. Então, se a imagem é desse jeito, como é que esses dois caras trabalham? Eles têm que trabalhar de alguma forma em harmonia, para eles poderem mostrar aquilo que foi capturado e armazenado. Tá? Então, bora falar rapidinho, não vamos entrar em todos os detalhes técnicos, isso daí é para mais para frente do curso, mas a gente pode pelo menos ter uma ideia para entender como esses três caras interagem para que, no final das contas, eu consiga capturar uma imagem através, por exemplo, do meu celular, tirando uma foto e eu conseguir ver na tela dele. Então, a ideia básica é, os dispositivos atuais eles são todos bitmaps. Eles trabalham com a ideia de pixel. Tá? Então, por exemplo, nas nossas câmeras, nossos celulares, o sistema de captura é através de um caminho chamado dispositivo de carga acoplada, o termo em inglês é CCD. Tá? Se vocês verem CCD, é desse cara que a gente está falando. Basicamente, é um chip que tem, digamos assim, dentro dele uma área que, aspas, é esquadrinhada, e nessa área ele consegue capturar as intensidades de luz que está chegando nele. Então é mais ou menos assim, ó. Tenho várias, aspas, caixinhas ou áreas sensíveis à luz, e elas todas estão conectadas através de um barramento, na qual eu posso transmitir essas informações de forma serial para quem vai receber os dados. E aí a ideia bem básica, isso daí é muito mais complicado que isso, mas a ideia é que cada uma dessas áreas, elas são fotossensíveis. Não quer dizer o quê? A intensidade da luz que chega nela faz com que se acumule mais ou menos cargas nessa área. E a partir da quantidade de cargas elétricas que tu armazena e depois tu transfere, tu consegues formar a imagem. Porque, basicamente, o que mostra uma imagem é a ideia de sombra, né? De sombreamento. Mais escuro, mais claro, eu consigo dar uma ideia de profundidade.
E, logicamente, isso aqui é o mais simples. Se a gente estiver falando de cor, tem todo um processamento a mais aí para tu ter, além da imagem, tu ter ela na forma colorida. Mas isso daí são detalhes técnicos que não vem ao caso. Mas, como está escrito aqui, áreas acumulam carga em proporção à luz que atinge. Mais luz, mais carga, menos carga. As cargas acumuladas geram uma diferença de potencial. E aí, ao medir a tensão, a diferença de potencial em cada uma das áreas, tu tens um valor. Olha, a diferença de potencial aqui é 50, aqui é 20, aqui é 10, aqui é... E aí, caiu numa quantidade, acabou. A gente já sabe o que precisa fazer. É só pegar essa quantidade e digitalizar ela. Representar ela de forma digital e aí tu vai ter 20, no final das contas. Tá? Ou seja, esse sistema de captura já gera um arquivo que é no formato digital. Tá? E lá do outro lado, tenho meu arquivo, guardei ele, quero mostrar na tela como é que funciona. As telas elas vão trabalhar no estilo bitmap também. Tanto a tela de LCD quanto a impressora também. Tá? Então, nesses caras aqui, o que tu vai ter? A tela vai ser formada por vários pixels. Isso você já deve ter escutado em algum lugar. Né? Sendo que cada um desses pixels tem os seus canais. A impressora, como é que ela reproduz a imagem na folha? É pela mesma ideia. Eu vou formar uma letra que, na verdade, tem vários, aspas, pinguinhos, né, dos jatos, no caso, estou pegando aqui o jato de tinta, pinguinhos, esses pinguinhos juntos formam uma determinada figura, que a gente pode visualizar como sendo os pixels, né? Na verdade, chama de pontos. Se tu for ver lá, tem ponto polegada, se não estou enganado, né? Que é tu saber quantos desses pinguinhos vão ter em cada polegada da tua área de impressão. Quanto mais pinguinhos, melhor a definição do que está sendo escrito, ou está sendo desenhado lá, tá bom? Bom, para a gente finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês, fazer um experimento aqui para mostrar exatamente isso na tela, tá? Que é o que está escrito aqui, que o ideal era com o micro USB, mas eu vou fazer com o meu celular mesmo, tá? Então, eu tô com um fundo totalmente branco. E agora eu vou dividir isso aqui, a tela, para que vocês vejam a tela do meu celular. Tá? E a outra aqui... Cadê? Aqui. Então, tem essa tela aqui. Eu vou direcionar a minha câmera para cá, tá? Bom, vou mexer aqui. Vai aparecer para vocês a minha tela, tá? Estou pegando aqui câmera, e agora vocês estão vendo, não sei qual é o tamanho que está aparecendo aí para vocês, mas espero que esteja bom. Vocês estão vendo aqui a câmera do meu celular, tá bom? Vou direcionar agora para esse fundo branco aqui, ó. Olha só, isso aqui é branco, será mesmo que é branco? Eu vou começar a dar um zoom aqui no meu celular. Vou colocar 8. Máximo que eu consigo. Olha só que vocês já conseguem ver agora aqui, razoavelmente, né? Na verdade, essa imagem aqui que aparece branca, quando eu dou um zoom, na verdade tem um bando de quadradinho aqui, né? Estranho, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto disso aqui e vou dar o zoom do zoom, tá? Deixa eu só, porque o problema é aqui a câmera estabilizar na imagem. A minha mão está tremendo. Pronto, tirei uma foto aqui. Agora eu vou entrar na foto, que vocês estão vendo aí, ali só para a tela do meu celular. E agora eu vou dar um zoom nessa foto que eu tirei já com zoom. Não sei o que está aparecendo direitinho aqui para vocês, mas vocês conseguem ver aqui razoavelmente cada um dos nossos pixels e, mais do que isso, cada um dos canais, né? Cada pixel. Eu tenho uma outra imagem aqui que eu tirei, que está melhor, porque depende do quão tremido fica a minha mão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que foi essa aqui. Deixa eu ver aqui, maravilhosa. Essa aqui acho que está melhor. Essa aqui está bem definidinho. Voltando aqui, ó. Da esquerda para a direita,
eu consigo ver em cada uma dessas linhas 3 canais aí, né? Canal vermelho, canal verde e o canal azul. E aí segue tanto para cima quanto para baixo, para um lado quanto para outro, né? E aí, como é uma imagem branca, eu consigo ver que os 3 carinhas aqui estão bem acesos, né? Não dá para, logicamente, a gente mensurar a intensidade, né, deles aqui, mas a gente consegue ver que todos os 3 estão com bastante intensidade, ok? E aí esse conjunto aqui, diminuindo a imagem, no final das contas é o que vai gerar um fundo branco. Vou tirar só mais outro aqui, rapidinho. Background, bora ver aqui. Bora tentar aqui ver. Bora ver aqui. Ó. Tá vendo aí, ó? Só aparece o canal vermelho aceso. Então, só para a gente fechar aqui a ideia, uma brincadeirinha aqui, a tela do PC é uma enorme matriz, no final das contas. Eu posso visualizar ela como uma matriz, porque associada a cada bloquinho individual dela, que forma ela, que são os pixels, eu tenho um valor, né? E aí tem gente que já sabe disso, né? Por exemplo, um filminho que já é antigo, né? Talvez vocês não tenham visto, que é o Matrix, que diz que o mundo real está dentro da Matrix, né? Ou da matriz, ao invés do que a gente pensa ser verdadeiro.